Bom, e como saber se eu tenho esse transtorno? Quais os sintomas que ele pode ocasionar? Que tipo de pessoa geralmente é mais comum? Bom, geralmente ele acomete pessoas de maior independência financeira, pessoas de um grau de escolaridade maior, pessoas que são mais independentes de um modo geral. Pessoas que têm personalidade maior ao risco, costumam correr mais risco na sua vida de um modo geral e gostam de coisas bastante intensas. You're the man. Your pitch, amazing, amazing. To nailing it. To nailing it. Como a gente pôde ver na mídia ao longo dos últimos anos, né, digamos assim. Esse transtorno ele geralmente tem início na adolescência, tá? Geralmente demora cerca de 7 anos mais ou menos para uma pessoa buscar tratamento, reconhecer que tem um problema, depois de já ter prejudicado muito a vida dela. Their sexuality, even though it's destroying everything. Então talvez, por exemplo, você esteja num processo começando a ter esse tipo de problema, de enfrentar esse incapacidade de controlar esses impulsos sexuais ou o excesso de fantasia e desejos sexuais no seu corpo e você não está conseguindo mais controlar. Só que para você se tocar o tanto que isso está causando problemas na sua vida vai demorar um tempo. Isso é um padrão normal que costuma acontecer. A não ser que você conviva com alguém muito próximo que tem uma certa intimidade em dar sinais, dar toques para você. Olha, você precisa procurar ajuda. Olha, você já não encontra mais as pessoas, você já não vê mais familiares, você está muito isolado ou você está muito impulsivo e etc. A não ser que esse tipo de pessoa esteja na sua vida, senão pode demorar um pouco para a pessoa reconhecer que tem esse problema. Além disso, pesquisas nos Estados Unidos apontaram que cerca de 27% dos homens que fazem sexo com homens têm esse padrão de impulso sexual excessivo. Não estou falando aqui do excesso de desejo sexual, de excesso de fantasias eróticas, etc. Falando quando isso já causa problema. Então, sim, é um pouco mais comum, pesquisas apontam aí, entre os homens que fazem sexo com homens, gays e bissexuais. Porque geralmente são pessoas que estão associadas a maior liberdade sexual. Então, lógico, eles vão experimentar mais sexo, eles vão ter mais experiências. E para algumas pessoas que estão muito ligadas a esse meio de sexo, etc., aquilo acaba dominando de uma certa forma até o ponto de causar prejuízo, gerar um transtorno para aquela pessoa. Como esse transtorno vai se manifestando ao longo do tempo? Bom, segundo Goodman, esse transtorno tem 4 etapas até ele realmente causar um problema. Na primeira fase, seria então o excesso de fantasias, pensamentos, desejos sexuais, aquela pessoa que pensa muito em sexo o tempo inteiro. Essa seria a primeira fase, um primeiro sinal aí para você ficar atento. Depois disso vem a segunda fase, em que esses pensamentos vão acabar gerando uma excitação constante. Por exemplo, no caso do homem, ele sempre vai começar a ficar ereto quando vê alguma coisa, quando pensa alguma coisa, quando vê uma foto mais ousada na internet, por exemplo, no Instagram, no Twitter, etc. Então ele já começa a ficar mais excitado e começa a concretizar o ato. Então, assim, é aí que já começa a causar um pouco de problema. Não importa onde ele esteja, ele precisa concretizar esse ato, que no caso do homem seria a ejaculação ou o orgasmo de modo geral para homens e mulheres. Então, por exemplo, eu preciso, estou no trabalho ou numa situação, um encontro familiar, alguma outra coisa, mas deu desejo, eu não consigo segurar, eu preciso concretizar isso. Aí é um passo para ficar atento. Depois dessa segunda fase, então, primeiro vem os pensamentos, depois vem a necessidade de concretizar isso, depois vem a terceira fase, é quando a pessoa se sente incapaz de controlar isso, ela não consegue mais ter controle. Sexuality is the strongest force in human beings. Embora ela não quisesse sentir aquilo, embora ela não quisesse se masturbar, por exemplo, no trabalho, ela já não consegue mais. Isso já virou tão rotina, inclusive quando as pessoas estão nessa fase, elas não se dão conta que aquilo está sendo um problema para ela. Poxa, você está num trabalho, ou você está fazendo alguma outra coisa, ou você deixa de fazer coisas para só ficar em casa se masturbando, por exemplo, e embora você tente controlar, você já não consegue mais. Isso é um outro sinal de alerta. E por último, é onde entra a quarta fase, no caso, é onde entra o sentimento de culpa, remorso e impotência diante de tudo isso. Nossa, eu não queria sentir, eu não queria concretizar, mas eu não consigo, isso me domina, eu não consigo nem estudar, fico pensando em sexo, a cada 2 horas eu vou ver alguma coisa e acabo me excitando com isso, ou eu tô tendo vários encontros por dia, antes eu tinha uma vez por semana, agora eu passo a ter 2 vezes por dia. Os aplicativos aceleraram isso, né, tornaram tudo muito mais fácil, mas só que pode ter uma linha tênue aí entre o que é o normal para você, o que pode fazer bem para você e o que pode ser excessivo, além do limite. Bom, agora você já sabe como esse transtorno surge, quais são as etapas até ele realmente virar um transtorno, em quem ele mais acomete e quais são os sintomas assim mais clássicos mesmo, digamos.
Então seria esse excesso, primeiramente, o excesso de fantasias e desejos sexuais. A pessoa que pensa muito em sexo realmente, são várias vezes por dia, não é só uma vez, não é só quando chega em casa, não, é durante o dia inteiro, isso te domina. Outro sintoma, remorso após realizar esse ato, por exemplo. Nossa, eu não queria me masturbar, já me masturbei 2 vezes hoje, tô indo pra terceira, eu não queria, mas eu não consigo, eu acabo fazendo isso. E não é por prazer, é porque eu não consigo mesmo controlar. Um dia, caso, não que você tá passando por isso, quem tá assistindo esse vídeo, mas assim, se você souber conversar com alguém, você vai ver que isso é um sentimento de culpa. Como, por exemplo, no filme Shame, do Steve McQueen. Shame, na verdade, é culpa, vergonha em português, traduzindo. Nesse filme, de 2011, o personagem Brandon é um homem bem-sucedido que mora em Nova York, um executivo. Porém, ele é muito solitário e ele sofre desse excesso de desejo sexual. E se vocês forem analisar no filme, é bem isso mesmo. O desejo sexual, a concretização do ato, as relações sexuais ali não é no sentido de erótico. Você vê a pessoa sofrendo, a pessoa tendo um ato sexual, mas ela não consegue parar. Você percebe que ela não queria estar fazendo aquilo, mas ela não consegue, ela precisa concretizar. Delicada que a pessoa vive mesmo. Isso acaba interferindo completamente na vida do cara. Então, é um ponto para se pensar. É a partir do momento que o sexo já não traz mais prazer, e traz culpa, já traz remorso, é aí que entram uma questão para a gente ficar atento. E na verdade as pessoas costumam usar esse tipo de estratégia de concretização do ato sexual, seja ele através de uma relação sexual com outra pessoa ou masturbação, ou se envolvendo em coisas ilícitas, práticas sexuais ilegais, por exemplo, em público, ou por exemplo, se submetendo a riscos. Eu sei que eu vou em tal lugar, lá é muito perigoso, mas eu não consigo deixar de ir, aquilo me traz sofrimento, eu vou lá, mas não vou sentir prazer. Eu posso até sentir o tal, porque é sexo, mas assim, o que vai me trazer depois é só culpa, remorso, não vai me trazer aquela sensação de felicidade que um ato sexual saudável me traria. Então, é aí que já começa a passar o ponto. E geralmente, as pessoas quando começam a ter os dias, por exemplo, que ela começa a ter, quando ainda não é um impulso, quando a pessoa ainda tem um pouco de controle, os dias que ela tem mais excesso de desejo sexual e maior concretização disso, por exemplo, mais masturbação, geralmente está associada a dias em que ela teve muito estresse, seja no trabalho, seja na família, seja com um parceiro. Então fique atento a isso, dá uma olhada, tenta associar, por que aquele dia eu me masturbei 2 vezes por dia e depois eu consegui ficar tranquilo, não precisei mais me masturbar. Vê o que aconteceu naquele dia, tenta fazer essa associação, o que levou, qual foi a causa que levou a essa consequência, né? Porque geralmente isso não traz prazer, traz um pouco de culpa, né? A masturbação em excesso. Bom, isso é uma coisa muito complicada. Tem gente que fala, nossa, eu preciso me masturbar antes de ir pro trabalho ou antes de começar meu dia. Mas, gente, quem passa por isso sabe, é uma coisa realmente necessária no sentido que não vai me trazer prazer. Eu preciso, por exemplo, a pessoa que não consegue ir pro trabalho, pro estudo, fazer alguma coisa sem ter essa ereção, sem ter esse prazer, sem ter a masturbação. Então a pessoa está atrasada, mas mesmo assim está lá se masturbando 10 minutos antes e sai para o serviço, para o trabalho. Sim, são pessoas assim. Além disso, um parâmetro assim para te ajudar. Geralmente acima de 3 masturbações por dia, frequentemente, já é considerado um sinal patológico de que você precisa procurar ajuda de acordo com a OMS. Lógico, a partir de 2 o pênis já começa a ficar mais machucado depois. E, como não poderia deixar de ser, também pessoas que têm múltiplos parceiros sem envolvimento afetivo. É aquela pessoa que só precisa ter o ato sexual, concretizar isso, mas não tem o laço afetivo, entendeu? Hoje em dia ficou muito mais fácil, hoje em dia as pessoas estão muito mais liberais sexualmente falando. Isso é bom, só que tudo tem um limite, né? A partir do momento que isso interfere em todas as outras esferas da sua vida, aí você tem que ficar atento. Um outro parâmetro importante que a gente pode pensar seria, por exemplo, de acordo com a OMS, mais de 12 horas por dia vendo pornografia. Sim, tem gente que faz isso, pornografia virtual no caso. Eu tô focando muito em masturbação, no sexo que a pessoa se realiza com si próprio e com pornografia virtual, porque ultimamente, depois do ano passado, né, da pandemia, a gente está vivendo um mundo muito mais virtual, ele está muito mais presente nas nossas vidas, inclusive na forma da gente ter as relações sexuais, ter o prazer sexual.
Hey, do you want to play? Your hard drive is filthy. I mean, it is dirty. Outro padrão também, geralmente pessoas mais solitárias, pessoas solteiras que vivem sozinhas, como eu já falei, independentes. Se você olhar no filme Shame, né, que eu acabei de mencionar, o Brandon, quando a irmã dele chega pra morar com ele tem dificuldade de aceitar isso, ele não quer isso. Do nada a irmã dele aparece lá e acaba querendo morar na casa dele. Só que ela começa a descobrir, ver esses comportamentos dele, porque ele fica o dia inteiro vendo com a Cam Girl, no caso, né? E fica lá olhando ela, se masturbando. Tem várias parceiras sexuais, então ela já acabou tendo um encontro deles aí, acabou descobrindo encontros dele, acabou vendo essas coisas de internet. Então assim, e depois elas têm uma conversa muito séria e tal, e ele fala que tem dificuldade de se relacionar com irmãs, ele não se preocupa, ele não quer saber da família. Então são pessoas geralmente mais isoladas, que têm dificuldade de compartilhar suas emoções, seus sentimentos com outras pessoas. Então, assim, a irmã dele até fala no filme, eu tentei te ajudar, eu tô tentando te ajudar, mas você não deixa. E ele fala, como você pode me ajudar? Então a pessoa realmente já tá dominada por aquilo. Ela não vê saída para aquilo, então realmente precisa procurar ajuda. I'm trying to help you. How are you helping me, huh? You come in here and you're a weight on me. You're a burden. You want to get out of here? I could take you somewhere. We're family. We're meant to look after each other. Agora que você sabe o que é um impulso sexual excessivo e quais os sintomas, não perca o próximo vídeo em que eu vou falar sobre os critérios para diagnosticar isso e o tratamento, tá bom? Então até a próxima semana, não perca!